tantas pessoas, né? De tantas pessoas que estão imbuídas de um único espírito, a construção do bem comum. Se a política é a arte do serviço, o seu fim é o bem comum. Como é que nós podemos construir o bem comum se um destrói o outro? Se um partido quer derrubar o outro do poder para assumir ele aquele poder. E quando o outro está fora, ele trabalha para destruir aquele que está lá. Então é a minha ideia contra a do William. Não é assim. É a minha ideia mais a dele. Então juntos nós podemos construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Então eu trouxe aqui hoje, eu quis contar esses detalhes para ver que não é uma teoria. Porque podíamos dizer o seguinte, isso é uma utopia. Não é uma utopia, né? Eu posso dizer com a minha vida que não é utopia. Eu acho que depois de ter deixado a prefeitura, eu voltei para a minha atividade. Hoje eu sou um simples cidadão, mas sou um homem plenamente realizado. Porque quando eu pude fazer ali na política, eu dei o melhor de mim, justamente para construir essa nova política, com defeitos, né, com fragilidades que nós temos, com as nossas limitações, mas o objetivo do bem comum, em nenhum momento ele foi esquecido, né? Então eu queria, para não ser infiel à essência dessa teoria da fraternidade, dessa cultura da fraternidade, eu escolhi alguns trechos de um discurso da própria Chiara Lubich, que não era uma política, né, mas que se tornou uma pessoa sapiente, uma pessoa que foi consultada, inclusive, por grandes políticos, inclusive um deles, De Gasperi, que foi o primeiro-ministro da Itália do pós-guerra, que foi um dos reconstrutores da Europa, pela sua sabedoria como uma pessoa experiente, mas que tinha, sobretudo, uma sabedoria profunda no serviço, naquilo que é a essência do ser humano. Todos nós nascemos para fazer o bem. Ninguém nasceu bandido, ninguém nasceu traficante, ninguém nasceu político corrupto. Todos nós nascemos pessoas boas. O livre-arbítrio nosso, a liberdade que nós tivemos, ali foi nos encaminhando, nós fomos escolhendo o caminho. Então, eu posso escolher. Eu sempre dizia, quando eu era prefeito, que a caneta era a mesma, para fazer o bem ou fazer o mal. Então, quando eu tinha que assinar uma lei, a responsabilidade essa lei é para o bem ou é para o mal? Então precisa ter essa formação para a gente poder saber que lei nós estamos fazendo. Aqui estão os parlamentares que sabem disso, né? Então eu começaria com uma síntese disso que a Chiara Lubich fala. Objetivo específico do movimento político pela unidade, do qual participam políticos filiados em diversos partidos, é ajudar e ajudar-se a ser, antes de tudo, pessoas que realizam a fraternidade, pois acreditam nos valores profundos, eternos do homem e depois atuam na política. Uma vez a deputada Luísa Erondina, que o Tilde de Santiago conhece muito bem, inclusive são amigos, né? A Luísa Erondina foi prefeita de São Paulo, ela é uma das fundadoras do movimento político aqui no Brasil. Ela diz o seguinte, que a fraternidade, ela precisa ser introjectada pelo político. Aí nós perguntamos para ela, o que é isso, deputada? Ela falou, quando você introjecta uma ideia dentro de você, é quando você depois age naturalmente, a sua natureza age daquela forma. Quem dirige automóvel, motorista, sabe que depois que a gente aprende a ser motorista, a gente não fica pensando, agora eu vou engatar a primeira marcha, vou mudar para a segunda, vou pisar na embreagem, vou pisar no acelerador. Nós fazemos isso automaticamente, né? Então essa palavra, introjectar, né, segundo o esclarecimento da deputada Luísa Erondina, é quando a fraternidade, ela entra na nossa vida, primeiro,
ela se torna o objetivo da nossa vida, construtores da fraternidade, cidadãos da fraternidade. Então eu posso entrar na política e ser um construtor da fraternidade na política. Portanto, não se trata de um novo partido. Propõe-se unicamente e testemunha-se um estilo de vida que permite à política atingir da melhor maneira possível o seu objetivo, o bem comum na unidade do corpo social. Gostaríamos de propor a todos aqueles que trabalham na política assumir um compromisso segundo este modo de viver, formulando uma espécie de pacto de fraternidade que coloque o bem comum acima de qualquer interesse particular, individual ou de grupo, de classe ou de partido. Cumprir essa exigência, o que a fraternidade pode realizar de novo na política? Constatamos que a fraternidade universal, dirigida a todos e com todos, oferece possibilidades surpreendentes. A fraternidade permite compreender e assimilar o ponto de vista do outro, de forma que nenhum interesse, nenhuma exigência sejam ignoradas. Ela reconstrói o tecido social e confere novos significados à liberdade e à igualdade. Permite aproveitar e valorizar experiências humanas que, do outro modo, poderiam levar a conflitos irrecuperáveis. Consolida a consciência da importância dos organismos internacionais, dos processos que almejam superar barreiras e alcançar novas etapas em direção à unidade da família humana. A fraternidade é um compromisso que favorece o desenvolvimento autenticamente humano do país, sem isolar as categorias mais frágeis, sem excluir ninguém do bem-estar, sem criar novas formas de pobreza. Defende os direitos de cidadania e facilita o acesso a eles, abrindo a esperança a todos aqueles que almejam uma vida digna. A fraternidade estimula a investigação científica e a invenção de novas tecnologias, protegendo ao mesmo tempo a dignidade da pessoa humana do primeiro ao último instante da vida, proporcionando as condições para que cada pessoa possa exercer a própria liberdade de opção e crescer, assumindo responsabilidades até atuar a específica capacidade de amar que está escrita no DNA de cada homem e de cada mulher. Portanto, o amor, ele está dentro de cada um de nós. Nós nascemos para o amor. Podemos negar isso daqui. Podemos trabalhar pela guerra, mas nós nascemos para amar. A fraternidade permite introduzir novos princípios no trabalho político cotidiano, fazendo com que a orientação do governo nunca seja contra alguém ou expressão somente de uma parte, um grupo no governo e outro na oposição, pois sabemos que somente as duas partes juntas podem garantir a soberania dos cidadãos. E aqui eu conto para vocês um fato ocorrido no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional. Um dia, o presidente da Câmara dos Deputados, que participava do movimento político, estava presidindo a sessão, uma sessão extremamente difícil. Havia um projeto a ser votado, muito complicado, mas que era um bom projeto. A oposição estava obstruindo o trabalho do presidente da Câmara para que aquele bom projeto não fosse aprovado. O líder da oposição havia conhecido o movimento político pela unidade e participado das nossas reuniões. Quando ele viu aquela situação e lendo o projeto, ele disse: eu não posso continuar obstruindo esse projeto. Ele pede a suspensão da sessão, chama os seus pares do seu partido e alguns outros da oposição de outro partido e pede um voto de confiança.
e procura, através do diálogo, convencer aqueles políticos que aquele não era o melhor caminho para o país. Podia ser a nível partidário, mas a lei era boa. A sessão é reaberta e esse líder, em nome dos seus pares, dá o voto de confiança ao presidente da Câmara e aquela lei é aprovada e é promulgada pelo presidente da República. Evidentemente que nós ficamos felizes com isso, mas certamente a imprensa não divulgou esse lado positivo. Mas se vê que existe uma semente de fraternidade dentro do Congresso Nacional. E um dos políticos ali presente dizia o seguinte: o Congresso brasileiro não é o mesmo depois que o movimento político pela unidade começou aqui dentro, há 10 anos atrás. A fraternidade possibilita ainda que se estabeleça nas bases um relacionamento de diálogo entre eleito e os cidadãos, do qual podem nascer programas de colaboração entre a sociedade civil e os políticos. Dessa forma, o candidato pode manter mais facilmente os compromissos assumidos e prestar conta do que faz, e os cidadãos o acompanham no seu trabalho como uma ação de apoio ao longo do seu mandato. Supera-se assim a separação entre a sociedade e a política, entre o eleito e o eleito. Jamais fica sozinho, mas torna-se de fato uma expressão de uma comunidade no qual permanece profundamente enraizado. A comunidade, por sua vez, através da eleição do seu próprio representante, adquire a dimensão de uma nação. Então aqui é proposto um pacto que se chama Pacto de Cidadania, em que em muitos lugares no Brasil, na última eleição, ele já foi feito. Foram reuniões em que candidatos e eleitores se reuniram e assinaram um pacto de cidadania, onde eles se comprometiam, tanto cidadãos como políticos, de continuarem a se encontrarem depois das eleições. Porque é muito fácil, por um lado, o político fica isolado, e por outro lado, nós cidadãos abandonamos os políticos. É muito comum, a gente está aqui, os nossos políticos podem dizer isso aqui, a gente promove uma reunião para conversar com o povo e pouquíssimas pessoas aparecem. Ou poucas pessoas assistem uma sessão do Legislativo. Né? Porque não há, diz assim, na política é suja. Sim, mas se deixarmos lá sozinho, sem uma fiscalização, ela vai piorar. Nós precisamos dessa participação, o exercício da cidadania. Evidentemente que nem todo mundo pode ser deputado, pode ser vereador, mas todos nós devemos ser cidadãos, devemos participar. Então a fraternidade também reconhece isso e pede isso aos cidadãos, que sejam participantes, que possam perguntar, que possam questionar os seus políticos. Não quer dizer que você, sendo um político da fraternidade, você deixa de ser oposição, você deixa de contradizer o outro, ou até discutir com o outro. É importante que tenha o contraditório, é importante que você possa ser oposição, mas uma oposição responsável, não uma oposição por oposição. É importante que o cidadão reivindique os seus projetos, que faça um diálogo com os seus políticos. E o político seja honesto, transparente, diga isso dá ou isso não dá para fazer. São coisas simples, são coisas fáceis de fazer. Não é um absurdo, por isso que não é uma utopia, é uma coisa de fato factível. Assim, com a fraternidade, que propicia paz e serenidade, os partidos poderiam renovar-se mais facilmente e descobrir a grandeza de sua função, uma vez que nenhum deles nasceu por acaso, mas é fruto de uma exigência histórica, de uma necessidade comum de afirmar um valor. Seriam impulsionados a colocar em relevo a própria inspiração original e os próprios valores fundamentais. Ao mesmo tempo, cada partido reconheceria os valores e as tarefas dos outros partidos, estimulando-os
até com a crítica feita por amor, a exprimir a sua verdadeira identidade e a exercer a ação que é exigida pelo bem comum. Todos os partidos têm um lado positivo. É que o que vem em relevo é o negativo. Se formos olhar o estatuto dos partidos, todos têm uma coisa positiva. Então, por que não unir esses pontos positivos em prol do bem comum? Durante a eleição, vale a disputa. Mas depois que passa a eleição, o deputado se elegeu, ele passa a ser deputado do Estado de Minas Gerais. Ele não é do deputado do partido A, do partido B ou do partido C. Continua afiliado ao partido, mas o objetivo, a função pela qual foi eleito é para todos os cidadãos do seu Estado. Este é, em linhas gerais, o ideal do movimento político pela unidade, a fraternidade universal, que propõe e procura praticar o aparente paradoxo de amar o partido alheio como próprio, porque o bem do país precisa da ação de todos. A política, porém, não é exercida somente nos partidos e nas instituições. Tudo o que se vive na sociedade civil, nas associações, na economia, tem uma dimensão política. Se o bem comum constitui a função específica da instituição política, é também verdade que o bem comum só pode ser construído com a contribuição de todos os agentes sociais. Por isso que a política não é de uma pessoa. O presidente da República não é o dono do Brasil. O governador do Estado não é o dono do Estado. O prefeito não é o dono da cidade. Ele é o representante, o funcionário público, eleito pelo povo, pago pelo povo, para fazer o bem para a sua cidade. Esse é o dever do político. Então, nós, cidadãos e os políticos, juntos, podemos governar. Não dá para pensar isso sozinho. A política, porém, a fraternidade não deveria ser um fator a mais na política, mas o seu fundamento, e definir os seus métodos e objetivos. Só assim a política pode adquirir seu verdadeiro sentido de serviço à comunidade, como cidadão, sujeito e ativo. Penso que esta é a política que vale a pena ser vivida, que aumenta a envergadura daqueles que nela trabalham e dá sentido à vida deles, tornando-os ponto de referência, seguros para os cidadãos que lhes são confiados, particularmente os mais fracos. É dessa verdadeira política que um povo precisa. Uma vez nós estávamos na reunião lá em Brasília e um político nos disse o seguinte: eu sou deputado há 16 anos e nunca fui feliz, porque eu sempre procurei a realização no lugar errado. Eu nunca procurei o bem comum. E teve um outro, numa reunião, que ele disse o seguinte: eu queria confidenciar para vocês que eu tinha decidido matar o meu adversário. Mas depois que eu tive contato com esse movimento, eu mudei de ideia e não vou matar mais. Quer dizer, isso é uma mudança. Eu acho que bastante profunda, né, Teodoro? A pessoa decide matar e depois muda, porque ele viu que não era o caminho matar o adversário, né? O poder, de fato, confere força, mas é o amor que dá autoridade. Políticos desse tipo promovem obras que permanecerão, pelas quais vale a pena ser lembrados. As gerações futuras não lhes serão gratas por terem tido o poder em suas mãos, mas pelo modo que ele administrou esse poder. Com essa nova visão e com esse espírito, realizar o trabalho político com a certeza de que a eficácia das próprias ações será multiplicada pela intervenção de Deus na história, que abre caminhos impensados,
criando soluções para situações mais difíceis e aparentemente sem saída. Ele, no fim dos tempos, recolherá tudo, Ele, Deus, valorizando até as pequenas coisas construídas, com esforço na adversidade, e transformará o trabalho de cada um em céus novos e terras novas, a cidade perfeita, para a qual, do fundo do coração, todos nós aspiramos. Alguém pode dizer: praticar a fraternidade desse modo não é fácil. Sem dúvida, não é fácil. Aliás, pessoas competentes e inteligentes estão convictas de que a fraternidade é o assunto mais difícil, o tema mais chocante, o mais revolucionário, o único realmente revolucionário, a tal ponto que sempre é destruído pelos conflitos e pelas guerras. Basta ver a Revolução Francesa. Ela própria destruiu o tema da fraternidade. Porque existem as guerras pela ausência de amor. Entretanto, até grandes pensadores não cristãos estimulam a humanidade a amar. Por exemplo, Augusto Comte propõe uma religião completamente terrena, que tenha como moral o altruísmo e uma regra fundamental: viver pelo outro. Um outro pensador, um dos pais do ateísmo moderno, afirma: a lei principal e suprema deve ser o amor do homem pelo homem. Isto porque existem verdades substanciais escritas na natureza humana e descobertas, inclusive, no plano racional. Era o que pensava Sêneca, filósofo pagão. Somos membros de um grande corpo. A natureza nos gerou como irmãos. E Tertuliano recordava aos perseguidores dos cristãos: somos vossos irmãos também por direito, porque temos uma mesma natureza humana. Fala-se aqui de uma fraternidade a ser alcançada unicamente com o esforço humano. Mas sabemos que a fraternidade, antes de ser uma exigência humana, um objetivo político, é o projeto de Deus para o homem. Porque Jesus, para realizar o plano do Pai, morreu em favor de cada ser humano, restabelecendo a ligação entre todos num único Pai, no qual somos todos irmãos, também os políticos. Essa é a diferença entre a solidariedade e a fraternidade. A solidariedade é uma coisa muito positiva e trata todos como iguais. A fraternidade, que é um passo acima da solidariedade, considera todos como irmãos. Por isso pressupõe um pai. Porém, isso só poderá se realizar na atividade política, se não esquecermos, para quem tem uma religião, o aspecto religioso, e para os que não têm uma opção religiosa, o respeito pelos valores profundos que transcendem a política e devem regular a vida social. Gino Giordani, parlamentar italiano e cofundador do movimento dos focolares, escreveu. Nós vimos aí que a Chiara Lubich falou desse político. Então, Gino Giordani escreveu isso: quando se ultrapassam os batentes da casa para mergulhar no mundo, a fé não fica pendurada como um boné desbotado no cabide atrás da porta. Em uma outra ocasião, referindo-se à sua ação política: um dia, dizendo ele, uma pessoa do alto escalão político italiano me disse: aqui estamos no parlamento e não na igreja. E Gino Giordani replicou: por quê? Quando entramos aqui, tiramos a nossa roupa de cristãos e a penduramos no cabide? Somos uma coisa lá fora e outra aqui dentro? Então essa é uma proposta. Evidentemente que não é uma imposição. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém, porque não é esse o objetivo, né? Apenas como um mensageiro de uma proposta, né? De uma proposta para que as pessoas que desejam ser felizes, que sejam portadores na fraternidade no mundo.
quer seja donas de casa, o gari que limpa a rua, um professor, um médico, um político, né? Em uma outra ocasião, Chiara Lubich dizia o seguinte, que nós nos devemos tornar santos, não apesar da política, mas através da política, né? Então, e eu digo assim, que isso aqui é uma proposta de felicidade, porque eu digo pela minha própria vida, né? Eu já disse isso aqui, eu me sinto uma pessoa extremamente realizada, né? Por poder fazer o bem, com todos os defeitos, com todas as limitações, com todos os nossos erros, mas a intenção de construir essa sociedade nova, justa, melhor, de dar o melhor da gente. Então eu agradeço muitíssimo, peço desculpa se eu me alonguei um pouco mais. O problema de dar um microfone para um político é a mesma coisa, o risco de dar um copo de sorvete. Ele pensa que é microfone e não para mais de falar. Então me desculpem, eu gostaria agora de ter um tempinho para a gente poder talvez dialogar um pouco, vocês fazerem alguma pergunta, se eu falei alguma coisa e que não concordam, nós podemos abrir esse espaço, né, Maristela e William? Acho que seria importante, então, que ficassem livres, né? Então eu agradeço de usar o microfone. Antes das perguntas, eu proponho uma salva de palmas. Pudesse dizer o nome, pelo menos, para a gente... Meu nome é Ângelo Gonçalves, sou de Sete Lagoas e sou assessor do vereador Renato Gomes, que está aqui presente. E nós gostamos muito, né, da palestra que o senhor fez. Eu acho que é muito bom quando a gente tem as mesmas ideias e encontra esse reforço importante que o senhor nos deu. Através da política é uma maneira de a gente se realizar. Eu sempre falo com as pessoas que não gostam de política, eu também faço parte do Lions Club de Sete Lagoas, e eu falo assim, olha, eu tenho dois vícios, é gostar do Democrata de Sete Lagoas e gostar de política, né? E as pessoas gostam muito de menosprezar as pessoas que estão no meio da política, porque eles pensam sempre naqueles políticos ruins, né? A parte, vamos dizer assim, as ovelhas negras. Mas na política tem muita ovelha branca, muita ovelha de paz, de fraternidade, e é muito bom que a gente se realize através desse trabalho, de buscar fraternidade, né? Eu tive a oportunidade de ser secretário municipal de educação em Sete Lagoas, de 93 a 96, e o prefeito que eu trabalhei com ele era muito dessa linha, de não perseguição política, de alguém que tinha um cargo comissionado, por exemplo, no final do mandato dele, ir lá entregar o cargo, porque ia trabalhar para outro candidato. Eu preciso do seu trabalho, eu não preciso do seu apoio ao meu candidato. Se você tem uma afinidade, uma amizade com outro prefeito, né, com outro candidato, fique à vontade, mas eu não quero que você saia por isso, não, né? Então eu acho que é muito importante, e a gente quer, eu queria também, eu me atrevi a falar primeiro, é porque nós vamos para Sete Lagoas ainda, e tem o lançamento do CD que o Renato apoiou, que é de um grupo folclórico de Congado, de Moçambique, e eles estão fazendo o lançamento do CD lá hoje. Então a gente tem que chegar lá hoje ainda, e amanhã, 7 horas da manhã, tem que estar de novo aqui em Belo Horizonte. Então eu peço licença, vou acompanhar, né, o movimento, eu achei muito interessante, o Renato também, e é por isso que eu queria pedir licença a todos, ao senhor especialmente, agradecer o convite, né? O Renato, quem convidou o Renato para vir foi uma ex-professora dele, e ela não está presente aqui, mas a gente fica feliz, e foi uma grata, para mim foi assim uma grata até surpresa, porque eu não conhecia, apesar de eu conhecer o movimento Focolate de nome, mas não o movimento político, como é que é mesmo? É novidade. Né? Para mim é novidade e eu gostei muito. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, boa noite.